Boa noite, irmãos. Tudo bem? Prazer poder estar de volta aqui nessa noite e poder, junto com os irmãos, celebrarmos ao Senhor nesse culto de louvor e adoração. Queremos agradecer pela oportunidade que você nos dá de poder chegar à sua casa agora através desse vídeo, através dessa mensagem que nós estaremos ministrando daqui a pouquinho, onde nós vamos também ter a oportunidade de cear com os irmãos, sentar à mesa. Muito obrigado, de todo o nosso coração, por você entender que este momento pede de nós, exige de nós, de cada um de nós, sobretudo somos cidadãos, é obediência, porque isto é a maior referência que a gente vai dar como igreja, é o maior testemunho que nós vamos dar ao mundo, que a igreja não está aqui para se opor às leis, mas está aqui para nós orarmos por essa nação e pedir a Deus que possa sarar este povo, sarar essa nação, e dentro em breve, irmãos, nós veremos todo o povo de Deus aqui reunido. Então, muito obrigado por nos permitir chegar à sua casa, e eu quero desde já te fazer um convite, e fazer um pedido, melhor dizendo. Ligue agora para um amigo, convide agora, mande uma mensagem para um amigo seu, para um familiar seu, principalmente aquele que ainda não conheceu e não conhece o Evangelho. Ligue para ele agora, convide a ele para participar conosco desse culto, mande uma mensagem para ele, diga: meu irmão, vamos assistir junto esse culto, reúna a sua família agora. Essa é a oportunidade que nós temos de nos reunir através da internet. Que Deus abençoe sua vida, feche seus olhos na sua casa, onde você estiver, para que a gente possa orar e agradecer ao Senhor por mais esse dia e mais esse culto. Nosso Deus e Pai, rendemos graças ao Teu nome, pela oportunidade que nós temos de chegar ao lar dos Teus filhos. Muito obrigado, Senhor, por esse veículo, porque se não tivéssemos isso aqui agora, certamente a dor da distância e da ausência seria muito maior. Nós louvamos o Teu nome, pedimos, Senhor, que isso não dure por muito tempo, que isso não possa, ó Deus, passar por muitos cultos longe desse santuário, não só da Igreja Cristã de Nova Vida de Nova Iguaçu, mas de todas as igrejas espalhadas sobre este Brasil, sobre a face da terra, que estão com suas portas fechadas, estão com o seu povo, Senhor, talvez sentado em casa, ansiosos para voltar à comunhão e à Assembleia dos Santos. Nós rogamos ao Senhor: faz um milagre, Senhor, faz um milagre na nossa nação, usa a ciência, os cientistas, os médicos, os pesquisadores. Tu tens todo o poder, Senhor, Tu tens todo o poder de derramar sobre eles a unção, a porção, para que eles tenham, Senhor, todo o conhecimento, toda a sabedoria, para trazer uma droga, um medicamento, para que este mal seja erradicado completamente do nosso povo e da nossa nação. Em nome de Cristo, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós teremos também hoje de cantar canções para o Senhor, ó Deus, de poder ouvir uma voz, a palavra que o Senhor tem para nos oferecer e, por fim, sentar à mesa. Senhor, isso que é um gesto nosso aqui da nossa igreja, da nossa liderança, um gesto de compaixão. Senhor, não queremos banalizar o sagrado, não queremos banalizar o sacramento mais importante, que é a Santa Ceia, mas queremos mostrar como pastores que nós amamos o Teu rebanho e queremos, de alguma forma, levar o alento, levar uma palavra de consolo, de conforto e de encorajamento. É por isso que nós estamos celebrando a ceia hoje, Senhor, no lar dos Teus servos. Nós pedimos as Tuas bênçãos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Convido a você a louvar o Senhor conosco. Teus olhos revelam Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, e não sou nada sem Ti, ó Teu Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver dentro de mim. Leva minha vida
fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e não sou nada sem ti, ó meu Senhor. Tu sabes de mim quando sondas meu coração. Eis que tu vem dentro de cada um de nós. Leva-nos a uma só verdade. E quando me sondas, nada posso mudar. Sim, eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Essa paz inunde o seu lar. Essa paz inunde sua casa, seu coração. Vamos cantar mais uma canção e depois nós vamos meditar na palavra do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Na sua casa agora seja levantado um altar de adoração, levantado um trono de louvor ao nosso Deus. Acalma o seu coração, você que está na sua casa aí. Acalma o seu coração, Deus está no controle. Cantemos, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto
face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor. Possa fazer isso. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei dentro do teu Nós queremos entregar esse momento de louvor e adoração ao Senhor, meu Pai. Ah, como nós gostaríamos de estar aqui agora, com toda a congregação, com todo o rebanho. Como faz falta, Deus, esse povo aqui. Mas nós sabemos que a esta hora o Teu Espírito está visitando cada um, aí no conforto da sua casa, na segurança do seu lar. Não esqueça de nenhum, Senhor, dos teus pequeninos. Não deixa que nenhum se perca. Não permita que cumpra-se em nós aquela poderosa palavra deixada como segurança para os que o temem, para aqueles que habitam no esconderijo. Que 1000 caiam ao nosso lado, 10.000 caiam à nossa direita, mas nenhum de nós sejamos atingidos por praga alguma, por peste alguma, mas que o teu povo seja cercado com uma sebe protetora do Senhor. Para onde quer que eles possam estar indo, alguns precisam ainda trabalhar,
precisam sair de suas casas, onde quer que estejam indo, protege-os com a tua mão poderosa, porque não muito depois desses dias, quero crer, que nós voltaremos a esse lugar e celebraremos ao teu nome glorioso. Pai, muito obrigado, em nome do teu Filho Jesus, amém e amém. Eu quero convidar os irmãos, você que está aí na sua casa, para abrir a sua Bíblia, no Evangelho que Jesus Cristo nos deixou, que João relata, no capítulo 14. Quando estamos aqui na congregação, eu sempre tenho costume de dizer aos irmãos que bem-aventurado foi a sua entrada, e mais bem-aventurada ainda será a vossa saída. Aí eu fiquei pensando como dizer isso, estando você aí na sua casa e nós aqui na igreja. Que bem-aventurado seja a minha entrada agora na sua casa, que bem-aventurado agora seja esta palavra ao entrar aí na sua casa, e bem-aventurado seja quando essa palavra for deixada aí e nós tivermos que encerrar esse culto. Então que Deus te abençoe, que Deus aí na segurança do seu lar possa te dar a força que você precisa para que você continue firme nas promessas do Senhor. Então gostaria de lhes convidar o texto bíblico. Eu queria ler somente o versículo 1, que diz assim, João 14. Esse texto compreende o segundo discurso de Jesus no cenáculo, onde Jesus ali agora não está mais com a multidão, Jesus não está ali mais operando milagres, ele não está mais ensinando as multidões, fazendo multiplicação de pães e peixes, curando cegos, coxos, enfermos, enfim. Jesus agora está no seu colegiado, está sentado junto aos seus discípulos, dando instruções que vão nortear a vida desses homens, que certamente reproduziriam isso quando Jesus partisse e deixasse este lugar, esta terra, e voltasse ao trono da sua majestade. Então são textos instrutivos para os discípulos e para nós, igreja do Senhor. Então o texto sagrado vai dizer: não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração, meu irmão. Credes em Deus, credes também em mim. Eu quero ler novamente com você. Não se turbe o vosso coração, não se aflija, não torture o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Essa é a palavra do Senhor para nosso dia, para nossa noite. E é exatamente assim que eu quero começar, irmão, esta mensagem, esta palavra no dia de hoje. Não se turbe o vosso coração, não perturbe o seu coração, não aflija o seu coração com a situação que você, eu, todos nós estamos vendo e vivendo nos dias de hoje. Uma das primeiras coisas que eu queria deixar reproduzido aqui para você, e que isso pudesse de alguma forma fazer toda a diferença na noite desse dia para você, é que o seu coração pudesse descansar em meio a toda essa situação que nós estamos vivendo. Não só eu, você, todos estão vivendo. E o interessante é que este foi o teor da palavra do apóstolo Paulo em Atos capítulo 27, versículo 20. Este foi o teor da mensagem do apóstolo Paulo, quando esse estava olhando para um grupo de pessoas dentro de um navio, quando todos haviam perdido a esperança dentro daquele navio, onde a esperança de salvamento havia se dissipado, acabado. Paulo se levanta,
Paulo naquele momento apresenta uma palavra de ânimo, mostrando que toda aquela situação não seria um termo usado muito no boxe, um termo usado muito na competição de boxe. Paulo então entende que naquele momento não seria um knockdown na vontade de Deus, ou seja, não seria derrubada o propósito de Deus, não seria destruído o propósito de Deus por causa daquela palavra. Então Paulo se levanta naquele momento e apresenta uma palavra de ânimo para pessoas que não tinham mais esperança de salvamento algum. A narrativa vai mostrar que todos os recursos que eles podiam ter e fazer para tentar salvar-se e salvar o navio tinham se esgotado. A noite estava sombria, não conseguiam ter noção de dia e de noite, então a esperança havia se dissipado do coração daqueles irmãos. Então Paulo diz, em outras palavras, nas minhas palavras, que a vontade de Deus não tinha sido nocauteada, não tinha sido derrubada, pois o apóstolo Paulo, neste mesmo texto, na narrativa, vai mostrar que Paulo ainda tinha uma missão para cumprir para Deus em Roma. Então Paulo de alguma forma se levanta para animar aqueles irmãos que tinham perdido completamente a esperança dentro daquele navio. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, não, ainda eu tenho uma missão para cumprir para Deus. Então nós aqui, ninguém desse barco vai perecer senão o próprio navio. Esta mensagem que eu queria deixar para os irmãos na noite desse dia. Não se turbe o vosso coração em meio a toda essa situação. Se mesmo que toda a mensagem que nós estão sendo reproduzidas a nós seja de desesperança, a nossa mensagem de esperança vem sempre da mensagem do Evangelho de Cristo, irmãos. É assim que começa o segundo discurso de Jesus para os seus discípulos. O segundo discurso de Jesus com os discípulos vem com uma mensagem tranquilizadora, vem com uma mensagem de conforto, de consolo, de esperança para um grupo de homens que estavam ali tensos devido ao primeiro discurso que Jesus havia feito no capítulo 13. Então aqueles homens, depois desse primeiro discurso que os deixou extremamente preocupados, tensos, e além do primeiro discurso ter sido de alguma forma preocupante para os discípulos, ela é norteada por ensinos, ela é norteada por palavras de orientação para os seus discípulos quanto ao que eles poderiam viver e fazer no futuro. E nos próximos tempos, talvez aquele momento fosse ideal para que eles pudessem entender que toda a mensagem que ele, por mais que trouxesse para eles medo, desesperança, aquela mensagem do capítulo 13 fora fundamental. O discurso do capítulo 13 foi marcada por uma mensagem confrontadora do amor, onde o próprio Cristo senta a uma mesa, e dentre os quais os discípulos tinham um que o ia trair. Então a mensagem do capítulo 13 também foi marcada por uma mensagem confrontadora contra o orgulho. Ele é marcado também pela revelação que haveria um traidor entre os que estavam ali à mesa com Cristo. Mas o que mais mexeu com os seus discípulos foi a mensagem, o discurso que marca uma mensagem, uma palavra que Cristo traz para os seus discípulos: olha, eu vou partir, e para onde eu vou, vocês não poderão ir comigo agora. No versículo 36 do capítulo 13, é a mensagem que deixou os discípulos, de certa forma, preocupados, inquietos. E é natural, irmãos, ninguém, talvez, que receba uma palavra do mesmo teor que eles receberam, não ficaria talvez em paz. O texto diz: perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus: para onde eu vou, não podeis seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Essa mensagem, de certa forma, norteou o coração deles, trazendo desesperança. E foi por razão dessas revelações, irmãos, que possivelmente um sentimento ocupou o coração dos discípulos naquele momento. Foi talvez por razão dessas revelações que Cristo fez a todos aqueles irmãos, aqueles discípulos, que uma mensagem ocupou, um sentimento ocupou o coração dos seus discípulos: o sentimento de incerteza. Não existe algo que mais coopere e contribui para as incertezas da nossa vida quanto aquilo que a gente desconhece, quanto ao desconhecido. Os apóstolos não iam ter noção de o que poderia vir a acontecer com eles se Cristo não estivesse ao seu lado.
Eles talvez tivessem a insegurança, a incerteza, a dúvida, palavras sinônimas, de que aquela palavra poderia talvez deixá-los numa situação vulnerável. Então, de fato, irmãos, não tem um sentimento que possa nortear mais a vida de uma pessoa do que o sentimento de insegurança quanto àquilo que é desconhecido. E Jesus, nesse momento, meus irmãos, tem a consciência de que seus discípulos foram dominados. E nesses dias, muitas pessoas estão na mesma situação, dominadas pelo medo, pelas incertezas quanto ao futuro deles. Talvez esteja aí na sua casa, você, sua mãe, seu pai, ou você que é singular, que mora aí sozinha, você que é viúvo, viúva, talvez você esteja sozinho e com o mesmo sentimento dominando o seu coração, dúvida, incerteza e talvez até medo. Isso mexeu com os discípulos, isso de certa forma Jesus tinha a consciência de que eles foram dominados pelo medo, porque eles não entenderam aquela mensagem. Eles sabiam, irmãos, que a mensagem então naquele momento precisaria ser outra. Então nós iniciamos o capítulo 14 mostrando de fato que Jesus entende, compreende e tem consciência de que aqueles homens estavam sendo dominados por um medo e que a mensagem agora deveria ser outra. Jesus sabia que seus discípulos ainda eram homens de pequena fé, e não existe nada melhor para avaliar a nossa pequenez de fé, para avaliar a nossa estrutura espiritual. Não há nada melhor, irmãos, que avalie, que seja um ponto de avaliação para a nossa vida, se nós estamos bem firmados na fé ou não, quando nós lidamos com o desconhecido, com as incertezas da vida, com os medos, com a dúvida. Jesus sabia que agora para aqueles homens a mensagem deveria ser outra. Ele sabia que eles eram pequenos na fé e precisava encorajar esses homens de alguma forma, homens que estavam andando com ele, que presenciavam ele fazendo grandes milagres. Multiplicou pães e peixes para 5.000, 15.000 pessoas, multiplicou novamente para 4.000 pessoas, fez grandes, inúmeros milagres. Então Jesus sabia que naquele momento aqueles discípulos precisavam de uma outra palavra, de uma outra mensagem, só que agora uma mensagem confortadora. E este é o tema que eu quero deixar para vocês nessa noite, um convite à esperança. Esta mensagem desta noite é um convite para mim, irmãos, para mim que sou pai, que estou inserido no mesmo contexto. Não pense você que nós pastores, porque usamos um colarinho ou usamos uma gravata e temos a prerrogativa de sacerdotes, não estamos com medo, preocupados, incertos, duvidosos e sobretudo atentos com o tempo que nós estamos vivendo, porque nós estamos aqui, irmãos, na mesma condição que todos vocês, e que nós precisamos sermos encorajados todos os dias, para que a nossa fé não esmoreça e para que a gente possa continuar crendo que Ele é fiel e vai cumprir toda a sua promessa. Mas antes da gente concluir esse pensamento e chegar à aplicação final, permita-me falar algo importante e que eu julgo ser importante para você. Jesus, sendo conhecedor da incapacidade, da inabilidade humana de lidar com os desconhecidos, de lidar com o desconhecido, de lidar com o medo, as incertezas da vida, Jesus sendo conhecedor das nossas limitações espirituais, sim, Ele é conhecedor das nossas limitações espirituais, Ele é conhecedor do quanto nós somos pequenos diante dessa tribulação que nem tem uma característica ao certo, tem um nome, mas nós não conseguimos enxergá-lo. Então Deus sabe da nossa incapacidade, das nossas limitações espirituais e sobretudo da vaga visão que nós temos daquilo que está por vir e sobre a vontade gloriosa de Deus. Ele, sabedor disso, Ele tem sempre uma mensagem encorajadora para nos manter de pé. Entenda isso nessa noite na sua casa. Ele conhece a nossa incapacidade de lidar com o desconhecido, Ele conhece as nossas limitações espirituais, Ele conhece e sabe da nossa vaga visão daquilo que está por vir, porque o que nós temos de conhecimento sobre o amanhã? Será que nós teremos uma resposta positiva a respeito dessa pandemia que assola o mundo? Nós temos desconhecimento total, irmãos. O que nos resta então é recebermos o alimento que nos fortalece, que nos mantém firmados
na fé junto a Ele. Salmo 103, versículos 13 e 14, vai dizer exatamente que como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele, o Senhor, conhece a nossa estrutura e sabe como nós somos limitados, conhece todas as nossas limitações espirituais, a nossa visão tão pequena quanto aquilo que está por vir para nós. E essa demanda desse tempo tem produzido muitas coisas na vida de muitos irmãos. Portanto, irmãos, o Senhor tem e nos dá a dose adequada de fé nesses dias. Foi exatamente o contexto que eu quero chegar ao capítulo 14, quando os discípulos perceberam que a partir daquele momento ou daqui a algum tempo, Jesus estava há algumas semanas de ser entregue na mão dos homens. Então eles entendem que daqui a algumas semanas eles não teriam mais ao lado deles o seu mestre, aquele que fez tantos milagres, que lhes ensinou com tantas coisas. Eles talvez tivessem a noção de que agora estariam andando solitários, sozinhos, vulneráveis, à mercê dos maus, dos homens maus. Então Jesus, sabedor disso, Ele deu a dose adequada de fé para que aqueles homens não morressem asfixiados. É isso que Ele tem para nós, irmãos. Para você que está aí na sua casa, para nós que estamos aqui nessa gravação, para nós que estamos transmitindo essa mensagem, Ele tem para mim, Ele tem para você, Ele tem para todos nós uma dose adequada de fé, para não morrermos asfixiados pelos medos e incertezas dos dias que estamos vivendo. Essa dose é o pão diário, é a porção da noite que Ele vai nos dar, como deu hoje pela manhã com o nosso bispo. Ele conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó, sabe que nós somos limitados, inábeis na questão das incertezas do desconhecido. O medo às vezes ocupa, as incertezas ocupam, e Ele tem uma dose adequada de fé, de encorajamento para nos oferecer, para que a gente não seja asfixiado por causa de tudo isso. E foi exatamente isso, irmãos, que Jesus ofereceu àqueles homens, e oferece hoje para mim e para você, nessa noite toda especial de Santa Comunhão. Ele oferece a todos nós doses adequadas de fé, de esperança, para que ninguém esmoreça quanto ao que está para acontecer com a gente e quanto ao que estava para acontecer com aqueles discípulos. Eu quero repetir isso para você. Foi exatamente o que Ele ofereceu aos discípulos, entrando o capítulo 14, iniciando o capítulo 14, dizendo: não turbem o coração de vocês, não aflijam o coração de vocês, não torture o coração de vocês. Foi a dose de esperança e de fé que Ele ofereceu àqueles discípulos, para que eles não esmorecessem diante das revelações que Cristo havia feito para eles. Pelo contrário, era aquilo importante para que eles pudessem entender que se Ele não fosse, o Espírito não desceria, não viria sobre eles, para que eles pudessem dar continuidade e isso chegar a nós nos dias de hoje. Aí a pergunta que nos fica é: de que forma Ele fez isso? De que forma Jesus deu essa dose de encorajamento, de fé e de esperança àqueles homens? De que forma a gente olha para as Escrituras aqui em um versículo só, um único versículo nos traz uma riqueza daquilo que Jesus fez por aqueles discípulos. Uma dose de esperança é o que nós estamos precisando, irmãos. Todos os dias, quando acordamos, uma dose maior de confiança, de esperança e de fé naquele que começou a boa obra em nossa vida. Eu não sei o que vai e o que nos espera o dia de amanhã, mas uma coisa eu sei: Ele vive e eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, porque Ele está no alto e sublime trono, reinando, governando, não é abalado pelas más notícias desse planeta. Ele tem nos dado essa esperança e por isso nós podemos crer no amanhã. De que forma então Jesus agora dá esta dose de encorajamento para esses homens que estavam atônitos com as revelações que receberam? Ele está convidando a todos esses e a todos nós, a você que é pai, a você que é mãe, a você que é avô, a você que é um singular aí na sua casa, a você que é um jovem,
que talvez esteja perguntando como a minha filha perguntou: pai, será que eu perdi o período da faculdade? Será que eu perdi o ano na faculdade? A resposta que eu dou à minha filha: nós não sabemos. E nós não sabemos mesmo, irmãos. Ninguém, agora a inabilidade humana está diante de cada um. Nós somos incapazes de dizer o que vai acontecer amanhã, senão confiar plena e exclusivamente naquele que ressuscitou dos mortos, naquele que vive eternamente. Jesus convida aqueles homens a não afligirem os seus corações com as revelações que eles receberam. E é o mesmo convite que ele faz para todos nós hoje. É como se ele estivesse dizendo para mim, para você que está aí na sua casa, para nós que estamos aqui nessa gravação: não turbem o coração de vocês diante das notícias que vocês têm visto e ouvido todos os dias, e poderemos ouvir mais, irmãos. Não quero ser aqui pessimista, mas duas coisas eu tenho vivido e ensinado na minha casa: não desconsidere. Isso é uma atitude de fé saudável, responsável, irmãos. Julgo assim. Não desconsidere a gravidade do que nós estamos vivendo. É grave. Nós temos que considerar isso como algo grave que nunca vivemos. O novo assusta, mas uma coisa eu tenho ensinado aos meus filhos e colocado isso no meu coração: eu também não posso, por causa da gravidade, pensar que o meu Deus, que o nosso Deus é menor do que essa situação. Não, eu considero a gravidade, mas não coloco isso maior e mais poderoso do que Deus, do que o Senhor que nós servimos, que é poderoso para com uma palavra fazer com que isso acabe. Então ele convida os seus discípulos, ele convida cada um de nós dizendo: não aflijam o coração de vocês, não demandem o coração de vocês pensamentos, talvez sentimentos que talvez estejam agora aí adormecidos, mas de alguma forma acordaram e vão deixar as pessoas com medo, desesperadas. Não, irmãos, não turbem o coração. O convite que Jesus fez aos discípulos naquele momento era uma dose de encorajamento que eles precisavam para não pararem, pelo contrário, para seguir em frente. Mas entenda que geralmente as reações movidas por medo ou pelas incertezas podem nos levar a fazer coisas de modo contrário à fé e à vontade de Deus. Geralmente, quando nós lidamos com isso, nossas reações se movem, nós nos movemos, e quando nos movemos pelo medo e nos movemos pelas incertezas, acabamos fazendo o que Elias fez. Movido pelo medo, movido pelas incertezas, Elias chegou ao ponto de dizer para Deus: Senhor, eu sou zeloso. A pergunta é: será que ele precisava se esconder numa caverna? Será que ele precisava fugir para um lugar distante para dizer que era zeloso? Será que era necessário ele se esconder para dizer para Deus que era zeloso? E Deus não alimenta a falta de fé daquele homem. Deus naquele momento não alimenta a autocomiseração de Elias. E naquele momento ele não alimenta um homem dizendo: tudo bem, eu te entendo. Irmãos, Deus não nos trata como coitados. Nós somos filhos dele, nós somos herdeiros de Deus, do Pai. Então naquele momento ele foi conduzido, ele foi levado pelas incertezas e pelo medo a fazer coisas contrárias à sua fé, contrárias à vontade de Deus. Uma única mensagem que ele recebe, uma única mensagem que Elias recebeu, foi capaz de fazer aquele homem esquecer por um momento quase tudo que Deus havia feito por ele e através dele. Aquele homem recebeu o poder, a autoridade de orar, e diz o texto que fogo caiu do céu. Diz a Bíblia, diz as Escrituras Sagradas, que aquele homem recebeu a autoridade e a unção de Deus para orar, e a oração de Elias foi atendida pelo Senhor, e Deus derramou fogo do céu. Será que por algum momento você consegue lembrar-se de quanto Deus já fez pela sua vida? Do quanto Deus já fez por nós, para que a gente talvez tenha reações contrárias à fé e à vontade dele? Uma única mensagem de uma mulher foi capaz de fazer com que Elias esquecesse de que Deus havia feito muitas coisas por ele e através dele. Deus, irmãos, naquele momento olha para Elias
e faz com que ele se lembre de que ele era o Senhor que tinha ordenado a ele: ore para que cessem as chuvas e ore para que devolva chuva à terra. Não se turbe o teu coração, meu irmão. Lembre-se de que o Deus que nós servimos é o mesmo ontem e será eternamente. De que forma mais Jesus fez para fazer com que os seus discípulos continuassem caminhando, seguindo em frente, não atemorizados, não engolidos pelo medo e pelas incertezas. Ele convida os seus discípulos e a todos nós a continuar confiando nele. O texto vai nos dizer: credes em Deus, confie em Deus. Se você puder dizer isso a alguém aí da sua casa, diga para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, para a sua avó, para o seu marido, ou diga para você mesmo que está sozinho. Talvez você seja o único jovem na sua casa, ou jovem na sua casa que é cristão. Diga para os seus pais, diga para os seus tios, diga para todos os seus amigos, diga para todos os seus familiares: confie, continuem confiando no Senhor. Jesus então chama aqueles homens agora a não mais deixarem com que seus corações fiquem turbados, mas agora darem continuidade à fé. Irmãos, a fé, a nossa caminhada é um ato progressivo. Pastor, é fácil para o senhor talvez dizer isso, porque talvez a sua condição seja diferente da nossa. Irmãos, nós estamos no mesmo navio, nós estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma condição. Eu estou em isolamento social junto com os meus filhos. Eu estou aqui com o meu coração partido, o bispo Rubem com o seu coração partido. Todos os nossos pastores estão aqui com o coração partido, nossos músicos, diáconos, trabalhadores da obra do Senhor. Todos nós estamos na mesma condição. O que nós não podemos deixar como uma mensagem é desespero, desesperança. Pelo contrário, a mensagem que Jesus deixou aos apóstolos é a mensagem que nós pastores deixamos para você nesta noite. Nós convidamos: vamos continuar confiando no nosso Deus. A caminhada cristã, irmãos, não pode ser interrompida por causa de eventos tristes. A caminhada de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um jovem, não pode ser interrompida mesmo que os nossos problemas não sejam resolvidos na próxima semana. Nós não podemos interromper, deixar de dar continuidade à nossa confiança em Cristo, mesmo que esses problemas não se resolvam na próxima semana. De certa forma, Jeremias precisou dizer isso aos cativos da Babilônia, quando passariam lá uma jornada, um período de 70 anos, e a promessa é que depois de 70 anos o Senhor traria eles de volta, levaria eles de volta para a sua terra. E Jeremias vai olhar para aquele povo, talvez ali, perguntando: o que é que nós vamos fazer na Babilônia? Isso não é a nossa terra, não é a nossa pátria, não é a nossa cultura, não tem a nossa religião e nossa fé. Jeremias chega com uma mensagem, olhando para todos eles, dizendo: casem-se, deem seus filhos em casamento, plantem, colham, construam casas. A vida não pode ser interrompida, porque os problemas não vão ser resolvidos hoje ou amanhã ou na próxima semana. A fé precisa dar continuidade. Nós precisamos dar continuidade à nossa caminhada. Foi essa a palavra de Jeremias aos cativos na Babilônia. E o Senhor disse para eles: eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E a promessa é: serei achado de vós. Deus está acessível a nós, Deus está acessível ao povo dele. Eu creio, irmãos, fielmente, de que esse tempo é um tempo de purificação da igreja. Eu creio que é de purificação de muitos crentes. Eu creio também que é um tempo de restauração na família. A família perdeu os valores. Há pais que não mais primam pelos valores da família. Há filhos que não respeitam mais. E eu creio que esse tempo é um tempo de restauração da igreja, da família e do Estado. Deus vai mostrar o que quer de fato, irmãos, para todos nós, mas isso no tempo devido. Como Ele próprio disse aos seus discípulos, lá no capítulo 13, versículo 7, quando eles perguntaram a Jesus e ficaram com dúvidas
e Jesus disse para eles: o que eu faço agora vocês não sabem, mas saberão depois. Nós de fato agora lidamos com o desconhecido, lidamos com aquilo que não entendemos, mas entenderemos no momento adequado que Deus assim quiser nos revelar. Por várias vezes, irmãos, por inúmeras situações, Jesus sempre convidou os seus discípulos a terem a confiança nele. Diante da morte, o Senhor disse aos seus discípulos: eu sou a ressurreição e a vida. Diante do perigo dos falsos pastores, ele disse: eu sou o bom pastor, olhe para mim. Diante das trevas e do pecado, ele disse: eu sou a luz do mundo. Diante da necessidade de uma alma aflita, ele disse: eu sou o pão da vida. E diante das incertezas, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus está mostrando que ele deve ser o esteio da nossa confiança. Põe o seu coração em Cristo, não põe o seu coração naquilo que algumas emissoras de televisão têm feito, bombardeado a nossa vida, bombardeado a nossa alma. Nossa alma está abarrotada de informações, nossa alma está abarrotada de medo, de incerteza, mas nesta noite, a palavra de Jesus para a nossa vida hoje é: não se turbe o vosso coração, continue confiando em mim. Jesus está nos dizendo que crer nele é o único remédio, não é o hidróxido de cloroquina, não é talvez o medicamento que possa ser dado ao paciente grave em estado terminal, ele é o único remédio para a doença de um coração turbado. Jesus é o único remédio para esse povo, para esses homens que estão com seus corações turbados. Embriague-se de Cristo, embriague-se de Jesus. Finalizo, irmãos, dizendo: eu não sei, como ninguém sabe, e qualquer um que se levantar dizendo que sabe, duvide, porque ninguém sabe. Eu não sei se as coisas vão mudar, mesmo assim eu continuo confiando no Senhor. Eu não sei se daqui a alguns dias eu vou ser contaminado com Covid-19, ou você, eu não sei, mas eu vou continuar confiando no Senhor. Não sei se a cura para essa doença diabólica, destruidora, vai chegar nos próximos meses, mas eu vou continuar confiando no Senhor, e eu convido a você: continue confiando no Senhor. Eu não sei se as coisas vão melhorar, irmãos, depois de tudo isso acabar. Eu não sei se nós vamos viver, talvez, como os 7 anos de escassez do Egito e os 7 anos de abundância, não sei. Mas uma coisa eu faço: eu confio no Senhor, e quero convidar você a confiar nele também. Confie no Senhor, deposite em Deus toda a sua confiança e não turbe o seu coração. Creia no Senhor, confie nele, e mais ele fará. Nós vamos orar e pedir ao Senhor que possa nos dar esta dose nessa noite. E o meio que a gente encontra, irmãos, e eu quero deixar isso aqui muito claro: talvez nós vamos ouvir muitas críticas, Bispo Rubem principalmente, nós que estamos aqui auxiliando ele, talvez nós vamos ouvir muitas críticas pelo ato de compaixão que nós estamos tendo agora com o rebanho. Jesus viu uma multidão exausta, faminta, sem pastor, e teve compaixão dela. Nós estamos seguindo o mesmo exemplo de Jesus. Bispo Rubem tem um rebanho, nós como seus auxiliares temos acompanhado isso. E o ato de compaixão é poder fazer com que você chegue à sua mesa agora. É fazer com que você chegue à sua mesa junto conosco. E que você possa se apropriar desses elementos. E daqui a pouco, quando eu orar pelo pão, quando eu orar pelo cálice, você vai poder falar com o Senhor também, e de alguma forma ser fortalecido pelo Senhor. Esse ato não é para que a gente coma um pãozinho e tome um suquinho. Às vezes a gente faz, a gente vai no mercado e compra, come e bebe. Mas esse ato é um ato pastoral, é um ato de compaixão com o rebanho dele. Por saber que nós estamos impossibilitados de estar aqui ceando juntos, uma hora destas,
a igreja estava cheia, de manhã a igreja estava mais lotada ainda, mas infelizmente é o meio que nós encontramos e graças a Deus por isso. Por isso eu quero convidar você agora a ser fortalecido e se fortalecer quando você segurar os elementos. Vá à sua mesa agora, espero que já esteja preparado a sua ceia. Pegue o pão, assim como eu estou fazendo aqui agora. Pegue o pão, erga o seu pão, que eu gostaria de orar pela sua vida. Eu gostaria de orar e daqui a pouco nós vamos finalizar com uma canção. Mas eu quero agora pedir ao Senhor que fortaleça o seu coração, fortaleça a sua fé, creia que Ele é fiel. Então nesse momento, pegue o seu pão, erguendo, vamos dar graças. Feche os seus olhos, onde quer que você esteja. Nosso Deus e Pai, como nós gostaríamos de agora, nesta hora, estarmos aqui nesse santuário. Como nós gostaríamos de poder estar partilhando, vendo os discípulos servindo pessoa por pessoa. Como nós gostaríamos de poder estar ouvindo, ó Deus, uma canção agora ao vivo de fundo, Senhor, mas não podemos. Estamos impossibilitados agora, mas nós te damos graças porque o Senhor nos permitiu agora, através desse recurso, chegar agora à porta, casa, ao centro do lar dos teus filhos e comungarmos juntos dessa santa comunhão que vai fortalecer o meu irmão, que vai renovar o meu irmão, que vai enriquecer a sua alma, que vai fazer com que ele continue vivendo em fé e seguindo aos passos do seu mestre. Por isso, Senhor, em memória do Cordeiro de Deus, que vive eternamente, que foi morto sim, mas no terceiro dia ressurgiu dos mortos. Em nome do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, eu abençoo o pão e todos que vão comer em nome do Senhor. Na sua casa, pegue o seu pão e coma em nome do Senhor. Nosso bispo pela manhã, ele nos lembrou de que isto aqui não vai se transformar no sangue de Jesus. É um suco de uva. É o que nós temos como o simbolismo para nós nos lembrarmos da sua obra completa até que Ele volte. Esse é o teor da mensagem da ceia. Fazer isso todos os dias, vivos e reunidos, em meu nome, até que eu volte. Meus irmãos, eu creio que nós estamos vivendo dias que nos dão aí o entendimento que Cristo pode voltar. Essa é a minha esperança. Essa é a minha esperança. Aí meus filhos me perguntaram: pai, e se eu não me formar? E se eu não me casar? Eu disse para ela aquele texto que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem aquilo que Cristo tem preparado para aqueles que amam. Eu disse: tem muito mais para você do que um diploma na eternidade, tem muito mais do que um bom marido. Tem o Cristo nosso Senhor, tem o Cristo de Deus, que nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Essa é a minha esperança, que este gesto de compaixão da igreja, mesmo com muitas críticas que nós vamos receber, mas não importa, Jesus também recebeu muitas críticas, mas entenda como um ato de compaixão pela sua vida. Então que Deus abençoe esse elemento, e é você que vai beber. Eu oro abençoando, Senhor, o cálice e todos que vão beber, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Beba e glorifique o nome do Senhor.
Você aí na sua casa, você tem a oportunidade de erguer as suas mãos e glorificar o nome do Senhor. E dizer: digno é o Senhor, digno é o Senhor. Bem dizer o nome dele, erguer as mãos e cantar conosco esse refrão e dizer: digno, 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 digno. Digno é o Senhor. Creia que sobre um trono ele está, governando, reinando, cuidando de nós, cuidando de você, dos seus filhos. Soberano Criador, aleluia. Vou sempre te adorar. Aí mesmo na sua casa, erga as suas mãos, erga a sua voz. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Estamos finalizando esse nosso encontro. E uma hora dessas, nós estaremos aqui agora dizendo: dê as mãos. Aí a gente encontra uns irmãos na igreja que são meio relutantes com dar as mãos, né? Mas nesse tempo agora o recado é distância. Nós aqui estamos no altar bem distantes uns dos outros aqui para dar o exemplo. Mas como eu vejo o dia, a hora de poder não pedir o irmão para dar as mãos, mas que bota a mão no ombro do seu irmão, dá um abraço nele e vamos orar uns pelos outros. Irmãos, tudo isso vai passar. E quando isso passar, nós vamos entrar por essas portas e nós vamos pedir ao porteiro: porteiro, vá lá e manda o povo embora, porque o povo não quer ir embora. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Nós estamos finalizando esse nosso culto, mas queremos lembrar você do seu compromisso com a obra do Senhor, do seu compromisso com esta obra que não pode parar, com essa obra que tem um compromisso também com outras frentes. Nós abençoamos pastores, nós estamos abençoando missionários que estão em Portugal, indo para a Bélgica. Nós estamos ali abençoando pastores que estão em outros estados. Então nós temos um compromisso também com outras pessoas. Temos funcionários para pagar, para cumprir o nosso papel como igreja. Então, se você puder, nós temos aí disponível um caminho que é a transferência bancária. Nós temos também pastores, diáconos, irmãos que sempre estão aqui na igreja à disposição. Quando você puder, venha e deposite o seu dízimo e a sua oferta aqui. Sempre vai ter um irmão que vai lhe conduzir até o gasofilácio. Quando você colocar, ele vai fazer uma boa oração por você. Que Deus te abençoe. Espero em breve poder ter os irmãos presentes aqui, para que não mais a gente possa fazer essa ceia virtualmente, mas presencialmente. Fique com Deus. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede no Senhor. Fiquem na paz.